E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Table of Contents aqui no ArcGIS. Esse painel aqui onde a gente consegue controlar as nossas camadas aqui no nosso mapa, dentro do ArcMap. Então a Table of Contents ela já é um item padrão do próprio ArcGIS, então após efetuada a instalação, assim que você abre o software, ela já está carregada, né? Ela já vai aparecer aqui normalmente aqui do lado esquerdo. Mas isso não é fixo, ela é uma tabela que é totalmente móvel, a gente consegue mudar aqui de posição dentro do ambiente de construção do mapa, certo? Então eu posso segurar aqui em cima, né, nessa barrinha mais azul, e aí cada cantinho desse aqui da área eu consigo fixar esse meu painel, essa minha Table of Contents, beleza? Então, feito isso, então caso você feche ela aqui, está iniciando agora no ArcGIS, você fechou aqui sem querer, e aí não sabe para onde ela foi parar, basta vir aqui em um Window e habilitar aqui Table of Contents, que aí ela vai ligar de novo no mesmo lugar que ela estava anteriormente, beleza? Então a Table of Contents, às vezes por estar sempre aqui disponível, digamos assim, a gente acaba não só utiliza uma das funções dela, que é essa principal aqui, a padrão, que é a List by Drawing Order, que é onde as nossas camadas aparecem logo que a gente carrega, certo? E é onde a gente vai manipular as nossas camadas. Então deixa eu carregar aqui alguns shapes, algumas camadas vetoriais, que fica mais fácil de ilustrar isso aqui. Deixa eu selecionar todos esses, vou excluir isso, adicionar. Então vamos ampliar aqui. Então a gente está aqui com alguns shapefiles baixados da base do OpenStreetMap. Aqui eu baixei pelo QGIS, através do plugin OSM Downloader. Tem um vídeo no canal aqui onde eu mostro como a gente faz para baixar essas camadas vetoriais a partir do OpenStreetMap, né? Faz o download direto da área selecionada. Então aqui uma das primeiras características do List by Drawing Order, né, que ele vai listar as minhas camadas pela ordem do desenho, na verdade uma hierarquia. Então a gente já tem aqui que no momento que eu carrego todas, eu selecionei várias camadas ao mesmo tempo, então essa lista automaticamente organizou as minhas camadas aqui por hierarquia de geometria, certo? Então eu tenho aqui, lembrando que a posição na lista aqui indica a ordem de sobreposição das camadas no mapa. Então se eu tenho uma camada aqui no topo, significa que ela está por cima de todas as outras camadas aqui na minha área de mapa. Então o ArcGIS aqui, esse item da Table of Contents, ele vai organizar todas as camadas que você carregar simultaneamente, vale lembrar que é simultaneamente, ele organiza por hierarquia de geometria. Então ele vai colocar sempre no topo as camadas pontuais, né, os vetores de geometria de ponto, em seguida as geometrias de linha e sempre por baixo de todas as camadas as geometrias de polígono. Certo? Então essa é uma das características, uma das funções desse item aqui, dessa ferramenta do painel, certo? Além de que aqui que a gente consegue manipular tanto a posição das camadas, né, a ordem das camadas, a ordem de apresentação das camadas aqui no mapa, né, dos nossos shapefiles aqui no mapa, como também a gente consegue acessar as propriedades e manipular as propriedades das camadas e algumas outras ferramentas de construção do mapa. Beleza? Então essa aqui é a principal e a mais usual das ferramentas da Table of Contents, essa lista de camadas. Então a segunda ferramenta que ela disponibiliza aqui é a List by Source, que na verdade ela vai mostrar aqui a origem das camadas, né? A pasta de origem das camadas, ou pasta, ou banco de dados, ou geodatabase, onde a camada estiver armazenada, onde a camada estiver salva. Então no nosso caso aqui, como todas as camadas vieram da mesma pasta, ele só está mostrando aqui uma única origem, certo? Então ele me dá aqui todo o caminho da pasta e os arquivos, né, que estão carregados aqui as camadas que estão no meu projeto que pertencem a essa pasta. Então, diferente do List Drawing by Order, essa seção aqui do Table of Contents, ela não permite que a gente manipule as camadas. Então eu não consigo mudar aqui, por exemplo, arrastar esse ponto aqui para baixo ou mudar ele de posição, certo? Ela só vai me listar o caminho de origem para o meu arquivo. Ela é interessante quando a gente está trabalhando com
camadas vetoriais ou camadas raster, que eu não esteja trabalhando nem com um banco de dados ou com o próprio GeoDatabase, que também é um banco de dados, mas é um formato do próprio ArcGIS. Então, quando eu estou trabalhando com muito arquivo separado, espalhado pelo computador, então eu consigo filtrar aqui, eu consigo rastrear aonde está cada um desses arquivos, certo? Então, a gente consegue visualizar aqui, quando eu tenho uma quantidade muito grande de camadas, elas são de origem diferente, eu consigo visualizar aqui onde cada uma está, beleza? A nossa próxima seção aqui é a seção List by Visibility, que ela vai controlar, ela vai nos mostrar aqui quais camadas, como está funcionando a visibilidade dessas camadas, quais camadas estão visíveis e quais camadas não estão visíveis, certo? E aí a gente pode ativar ou desativar essa visibilidade, beleza? Então, se eu vier aqui na minha primeira seção aqui no List by Draw Order e desativar, pronto, desliguei aqui pontos e vou desligar aqui linhas 2, certo? Então, quando eu venho aqui no List by Visibility, ele vai separar aqui em dois grupos. Então, eu tenho grupos de camadas que estão visíveis e tenho grupos de camadas que estão desligadas, que estão invisíveis, digamos assim. Invisíveis não, o termo mais correto é elas não são visíveis. Então, eu tenho essa organização aqui. Então, mais uma vez, é uma ferramenta muito funcional. Quando você está trabalhando com poucas camadas vetoriais, um mapa com poucas informações, não faz muita diferença aqui, porque você tem um controle maior das camadas. Mas quando você está trabalhando com muitas camadas vetoriais, e às vezes você tem muitas sobreposições de camadas e tal, então é uma forma bacana de você identificar qual camada está desligada, qual camada não está desligada. Se é uma camada que precisava estar ligada e você percebe que ela está desligada. Então ela tem essa função aqui. Aqui eu posso expandir e verificar a geometria, né, da camada que está ativa ou não ativa, visível ou não visível. Então a nossa próxima seção aqui é o List by Selection. Então aqui no List by Selection, a gente, da mesma forma que no List by Visibility eu tenho a lista de camadas que estão visíveis e não visíveis, aqui no List by Select eu vou ter dois grupos principais de informação que vão ser as camadas que são selecionáveis, né, que elas podem ser selecionadas, estão aptas à seleção, e eu vou verificar as camadas que não estão selecionáveis, que não são selecionáveis, certo? Isso a partir de uma configuração que a gente faz. Então, por padrão, todas as camadas que você insere no ArcGIS são camadas selecionáveis. Ela vem com a propriedade de seleção ativa. Então, todas elas aqui eu posso clicar e selecionar, certo? Porém, eu posso, em algum momento, estou trabalhando com muita camada, muita sobreposição de camada, mas algumas eu não quero mexer, eu não preciso selecionar e eu não quero que interfira nas minhas edições. Então eu posso vir aqui e dentro dessa lista eu posso dizer que aqui a camada Polígonos 2 OSM, ela no momento ela é selecionável, mas se eu clicar aqui agora, ela deixa de ser selecionável. Ela continua ativa, eu continuo visualizando ela aqui, porém, se eu clicar em qualquer feição dessa camada para selecionar, ela não será selecionada. Então aqui, Polígonos 2 OSM é essa parte de baixo aqui. Então são esses polígonos aqui. Então se eu clicar aqui agora na feição, tá vendo? Não acontece nada. Ela fica bloqueada a seleção. Então essa é a divisão básica de informação aqui no List by Select. Eu tenho o grupo de camadas selecionáveis, certo? Aqui ele está me mostrando as selecionáveis que estão visíveis e as selecionáveis que no momento a visibilidade não está ativa, certo? Então aqui eu consigo ver que eu tenho camadas que eu posso selecionar, mas dentro dessas camadas que eu posso selecionar, tem camadas que foram desligadas, né? A visibilidade foi desativada. Uma outra informação que a gente consegue extrair aqui nesse painel em relação às camadas selecionáveis. Então se eu pegar aqui agora e executar uma seleção aleatória, ele vai, eu tenho essas camadas selecionáveis aqui, então ele já selecionou a região que eu marquei, e aqui agora eu tenho três grupos. Eu tenho o grupo das camadas selecionáveis, ou das camadas selecionadas, das camadas selecionáveis e das não selecionáveis. E aqui no grupo das camadas selecionadas eu tenho uma informação adicional de que na camada Polígonos OSM eu tenho 1649 feições que foram selecionadas, certo? E na camada Linhas OSM eu tenho a informação de que 103 feições
foram selecionadas. Então, 1.649 polígonos foram selecionados aqui e 103 linhas foram selecionadas nessa região aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu já consigo verificar que talvez existam algumas sobreposições, porque visualmente avaliando aqui, eu não percebo essa quantidade de 1.649 polígonos. Então, pode existir aqui algumas sobreposições. E aí, nos levam a fazer algumas análises, algumas validações, fazer uma verificação da topologia, extrair essas sobreposições e corrigir aqui as nossas geometrias e deixar melhorar aqui a questão da integridade do nosso dado, da integridade da nossa informação. Então, de forma rápida, sem executar nenhum processamento, a gente já consegue extrair alguns dados aqui, algumas informações dos nossos arquivos aqui, das nossas camadas. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, aproveite aqui agora, já clica no botão inscrever-se aí, deixa seu like no vídeo também para ajudar a gente aqui, dar uma motivada para a gente continuar trazendo aqui algumas informações tanto do ArcGIS como do QGIS. Agradeço por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo.